Meus irmãos, se você veio domingo passado, assistiu na internet, está dando para perceber alguma coisa estranha? Aqui agora, que tá meio mais ou menos, que não está igual ao que a gente fez no domingo passado? A cruz, né? A cruz está limpa. A cruz está limpa. Mas a gente não vai tratar ela assim não. A gente vai tratar ela do jeito que nós tratamos e conversamos sobre ela no domingo passado. Porque a cruz ela não é limpinha. A cruz ela é suja. Porque ela representa a dor, representa o sofrimento do nosso Salvador naquela cruz. Então a cruz, ela não é aquela cruz limpinha. Vocês já ouviram alguém dizer que Jesus pode ser perigoso? Tomás Halick, do livro que a gente está usando como referência, ele faz uma afirmação parecida. Ele diz, e aí vai ser projetado aí a frase dele, diz: o encontro com Cristo é perigoso, pois suas feridas retiram a trava de nossos olhos. Cristo abre os nossos olhos e nos desvia dos caminhos que tantas vezes e com tanto prazer seguimos de olhos fechados. O encontro com Cristo ele pode ser perigoso, porque ele nos leva a uma atitude, a abrir os nossos olhos para enxergarmos uma série de coisas que nós não enxergávamos antes. E aí a nossa vida não tem mais como ser a mesma, não é isso? Não temos mais como viver arrodeado, cobertos de tantas feridas, as nossas e das pessoas que estão ao nosso redor, e sermos a mesma pessoa. Carlinhos Queiroz fala algo parecido. Carlinhos Queiroz diz que Jesus é um problema. Ele diz que Jesus é um problema na vida dele, porque seria muito mais fácil viver a fé sem Jesus. Mas aí Jesus foi lá, viveu como viveu, abraçou quem abraçou, ensinou o que ensinou. E aí Jesus é um problema. Uma vez que nós enxergamos as feridas, compreendemos que a cruz, ela é suja, ela é fedorenta, ela representa ferida, dor. Entendemos também que é preciso tocar as feridas. Fica a pergunta, o que fazer? Nós vivemos em um mundo muito ferido. Vamos aos sentimentos. Como foi que você saiu no domingo passado daqui? Depois que a gente conversou, tudo que a gente conversou. Como foi que você saiu? Talvez se defendendo? Dizendo, não, peraí, mas não é assim. O mundo está aí cheio de ferida, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho as minhas. Será que você saiu com dúvida? Tipo assim, entendi, mas e agora? Faço o quê? Será que você saiu com o sentimento de responsabilidade, dizendo, sabe, porque teve um encontro com esse Cristo perigoso, com esse Jesus que é um problema, e diz, eu não tenho mais como viver minha vida num evangelho triunfalista, onde tudo simplesmente vai dar certo, onde eu estou preocupado apenas com a minha própria vida? Será que você saiu se sentindo culpado? Nós encerramos a pregação no domingo passado pedindo perdão a Deus. Porque vivemos arrodeados de feridas, mas não temos tocado as feridas. Será que você saiu se sentindo impotente? Ao perceber que é tanta dor e é tanta ferida, você se sente impotente. Eu não tenho como mudar isso. Saiu perdido, sem saber o que fazer. Aí eu volto à pergunta, o que fazer? O que fazer? Um jesuíta que há décadas trabalha na Índia, ele fala que quando chegou a Calcutá, durante muito tempo ele foi tentado a ter duas reações imaturas de fuga. Diante do sofrimento tão grande, ele tinha duas reações imaturas. E a primeira é uma reação infantil, e ora ele se via tendo uma reação infantil, e ora ele se via tendo uma reação de adolescente. É ótimo que os adolescentes estão lá hoje, que a gente pode usar essa expressão aqui. Uma reação de adolescente. E o que é a reação infantil? A reação infantil é de diante de tantas feridas que estão ao nosso redor, fecharmos os olhos. O
Aquele macaquinho do WhatsApp que fecha assim. Tem aquele macaquinho que fecha assim, os olhinhos já usaram? Fecha. É tanta ferida, é tanta dor, é tanto sofrimento no sinal, onde eu estou, dentro da minha casa, no meu vizinho, na dor das pessoas da família da minha esposa, na dor das pessoas da família do meu esposo. É tanto sofrimento que eu quero fechar os olhos, eu quero me esconder rápido em qualquer coisa que pudesse substituir a saia da minha mãe. Aquela reação infantil de me cobrir e dizer, não quero ver. Desliga o jornal. Sabe, passa, não olha, não quer ver o sofrimento, não quer ver a ferida. E o sentimento acaba sendo a reação a isso tudo, esse infantil, de alienação, de apatia, de covardia, diante de tantas feridas. Mas existe a reação também adolescente. A reação adolescente é a reação de alguém que diante de tantas feridas, ele se transforma em um revolucionário enfurecido. De alguém que passa a ter o furor, sabe, a raiva, a fúria no seu coração. E diz, tomemos as armas e destruamos energicamente as condições sociais injustas. E destruamos também aqueles que são responsáveis por elas e enriquecem com esses sofrimentos. É o ímpeto de alguém que quer fazer uma revolução, quer fazer algo que vai mudar de fato. E há um grande risco de abraçarmos movimentos revolucionários e ideológicos e nos esquecermos das pessoas. Quando a gente menos percebe, estamos abraçando ideias e não estamos nem aí para pessoas. A própria igreja corre esse risco. E de repente estarmos tão presos às ideias, abraçando tanto as ideias, querendo mudar o mundo, transformar o mundo, e defendendo ideias, e paramos, não abraçamos pessoas, porque estamos como adolescentes enfurecidos, revolucionários, querendo acabar com tudo. A gente quando começa o ministério como pastor, a gente tem às vezes um pouco disso, sabe, de querer detonar tudo. Nos pegamos a ideias, e na prática, o que temos feito com pessoas. Estamos mais comprometidos com as ideias do que com as pessoas. E tem uma hora que a gente vive a frustração, ou se revolta contra tudo, ou fica triste com tudo e abandona tudo. Quando Jesus pisou nesta terra, quando Deus se fez carne e habitou entre nós e viveu entre nós, Ele encontrou alguns movimentos. Ele encontrou alguns movimentos religiosos, políticos. Eu queria destacar eles aqui porque eu quero usá-los como referência hoje na nossa palavra. Jesus encontrou os saduceus, encontrou os fariseus, encontrou os zelotes, encontrou os essênios. São partidos religiosos, políticos, porque não tinha como separar uma coisa da outra. Então ele encontrou os saduceus, os fariseus, os zelotes e os essênios. E o que caracteriza cada um deles? Os saduceus, eles eram chamados de aqueles que andavam de mãos dadas. Sabe o que é mãos dadas? De mãos dadas com Herodes, de mãos dadas com o Império Romano. Os saduceus, eles amoldavam e eles moldavam a sua teologia, a sua religiosidade, os seus argumentos, para que eles pudessem usufruir do poder. Os fariseus eram chamados de mãos juntas, porque eles ficavam orando, pedindo a Deus simplesmente que fizesse alguma coisa para livrar o sofrimento de tantas pessoas ao meu redor. E ele orava, e além de orar, ele vivia uma ética e uma moral impecável para que a sua oração pudesse ser respondida. E se a oração não estava sendo respondida, é porque ele não estava sendo tão santo quanto deveria. E com isso se tornaram extremamente legalistas. Mas eles não tinham ação nenhuma de transformação das feridas das pessoas. Pelo contrário, eles afastavam os feridos porque eles eram amaldiçoados. E ficavam na sua oração pedindo ao Pai que mandasse um Messias, que mandasse alguém que ia salvar todos, que ia fazer tudo. Deus mandou o Messias e eles nem reconheceram. Porque Jesus veio fazer algo bem diferente. Nós tínhamos os zelotes era a galera da mão armada, que andava com faca. E quando um soldado romano vinha pegar uma filha de um judeu
de um hebreu, como pagamento de imposto, eles matavam o soldado romano. Barrabás era um zelote. Barrabás não estava preso porque tinha matado alguém, porque ele era um cara muito mau, era um assassino, ele era um revolucionário que estava lutando. Nós tínhamos os essênios. Os essênios foi a galera que disse assim: rapaz, esse mundo está perdido e a gente vai construir a gente vai se afastar, a gente vai se isolar, a gente vai para o deserto, vai construir aqui as comunidades alternativas e nós vamos ficar nos afastando desse mundo pecador, nos purificando, esperando o momento do Messias. Então era a galera de mãos distantes. Então nós tínhamos as mãos dadas, as mãos juntas, as mãos armadas e as mãos distantes. Jesus não se associou a nenhum desses movimentos. Porque o movimento do reino era outro. O movimento do reino era completamente diferente do movimento desses partidos políticos, dessas ideologias, dessas pessoas em posturas religiosas, ora revolucionárias, ora apáticas. E Jesus traz uma proposta de reino completamente diferente. E sabe o que Jesus traz? Ao contrário dos saduceus, que viviam com as mãos dadas, Jesus mostrou que o reino não se faz com poderes do mal. Que nós não podemos usar as forças do mal para fazer o reino do bem. Que nós precisamos abrir mão das forças do mal para fazer o reino do bem. Isso é muito forte na vida de Jesus em Mateus 4, quando ele é tentado, que o diabo chega para ele, leva ele ao lugar mais alto e diz: se você se curvar diante de mim, tudo isso daqui será seu. O que é que Jesus diz? Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus mostrou na tentação, Ele mostra que os fins não justificam os meios. E de que nós não podemos usar as armas do mal para tentar fazer o bem. Os saduceus tentavam fazer conchavo com Herodes, conchavo com o Império Romano, querendo fazer a diferença. Não. Ao contrário também, meus irmãos, dos fariseus, Jesus mostrou que o reino é feito com uma devoção de olhos abertos. Enquanto os fariseus ficavam ali, de mãos juntas, com os olhos fechados, ou às vezes no meio das praças, de olhos fechados, com os braços para o céu, buscando merecimento. Jesus era o cara, como diz em Mateus 9, 35 a 36, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A devoção de Jesus era uma devoção de olhos abertos, atentos às pessoas sofridas e feridas que estavam ao seu redor. Ele não vivia uma devoção de olhos fechados, simplesmente dizendo: Senhor, Senhor, nos abençoa, cuida da gente. Mas uma devoção de olhos abertos, não com mãos juntas, nem mãos dadas, mas mãos estendidas. Caminhando junto de todos. Tomás Halik tem uma frase que ele diz que a oração, ela deve voltar o nosso olhar para a terra. Sempre que somos tentados a olhar passivamente para o céu das nossas imaginações, projeções e utopias. De que a oração deve voltar o nosso olhar para a terra, para a circunstância que nos cerca. E aí eu faço uma pergunta: o que é oração intercessória? O que é uma oração de intercessão? A gente diz: é aquela oração que a gente ora por alguém. Mas será que a oração de intercessão é eu orar por alguém porque eu estou informando a Deus aquilo que Ele não sabe? Tipo: Deus, fulano de tal está sofrendo. O Senhor não sabe, mas ele está sofrendo. Será isso a oração de intercessão? Será uma oração que tenta comover a Deus ou simplesmente dizer: Deus, cuida disso você? Será isso?
Tomás Halick vai dizer que uma oração intercessória é uma conversa com Deus sobre o sofrimento dos outros, que eu vivencio com o meu próprio sofrimento. É uma conversa com Deus sobre o sofrimento dos outros. Você tem feito oração intercessória? A sua oração intercessória, ela no máximo vai para as pessoas da sua casa ou seus amigos que estão sofrendo, ou você tem intercedido por pessoas que estão sofrendo perto e longe de você. Nessa conversa com Deus, onde eu posso, diante de Deus, na conversa com Ele, falar sobre o sofrimento dos outros que eu estou vivenciando como meu próprio sofrimento, eu aprendo também a discernir aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Porque existem coisas, meus irmãos, que eu posso fazer, e existem coisas que eu não posso fazer. A oração intercessória não é simplesmente para eu conversar com Deus sobre um sofrimento de alguém que eu estou tomando também como meu sofrimento, mas é uma oração, uma conversa que me leva a discernir o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Parece a oração da serenidade, que se usa muito em trabalhos que você está ali de recuperação com pessoas adictas. Me ensina a discernir quais são as coisas que eu posso mudar e quais são as que eu não posso mudar. É chegar diante de Deus, diante de tanto sofrimento, o que é nesse sofrimento que é parte minha. E aí Tomás Halick ainda diz que eu aprendo nessa conversa a aceitar como obrigação minha aquilo no qual eu mesmo posso me empenhar. E peço força e coragem para ajudar. Mas eu aprendo também a soltar e abrir mão daquilo que eu não posso mudar. Olhemos para o sofrimento ao nosso redor. Existem coisas que você pode fazer, não existem? A oração intercessória deve levar você a conversar com Deus sobre esse sofrimento e discernir, diante desse sofrimento, o que é que você pode fazer. E pedir coragem para fazer alguma coisa. Mas ela também vai te mostrar aquilo que você não pode fazer. Pessoal, quem trabalha com sofrimento de gente, sabe do que eu estou falando. Tem coisa que a gente pode fazer, tem coisa que a gente não pode fazer. E que a nossa oração seja um olhar para a terra, seja um olhar para as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Que nós possamos discernir o que é que nós podemos fazer e o que é que nós não podemos fazer. Ao contrário dos zelotes, Jesus também mostrou que o reino tem um amor como única arma. O amor é a nossa única arma. Por isso, jogue suas armas no chão e estenda as suas mãos para amar. Porque o amor é a nossa única arma. Os zelotes queriam resolver os problemas do sofrimento usando a arma. Pedro tenta cortar a orelha de Malcos, servo do sumo sacerdote. Jesus diz: aqueles que pela espada lutarem, pela espada morrerão. Nós não vencemos violência e maldade com violência e maldade. A lógica do reino é outra. Tomás Halick diz que quando a força dos símbolos religiosos se une às forças das armas, elas criam uma aliança diabólica. E quantas vezes nós vimos na história discursos religiosos associados a um discurso de violência. E quanta desgraça isso traz. O que Deus tem para nós, meus irmãos, é que nós possamos vencer a violência com amor. Tomás Halick diz: não podemos permitir que a violência e a maldade nos obriguem a jogar com as mesmas cartas falsas com que elas mesmas jogam. Nós não podemos usar as cartas falsas da violência e da maldade. E sabe com que é que a gente vence a violência e a maldade? É com um basta. O basta da graça. Quando Jesus aparece ali para Tomé, que foi a história que nós retratamos,
Ele aparece naquela cena do nada e diz o quê? Paz, paz seja convosco. Jesus tinha sido crucificado. Aqueles discípulos tinham sido abandonados. Jesus estava com as suas feridas. Mas ele escolheu não ferir mais porque tinha sido ferido. Ao contrário disso, ele escolheu derramar paz àqueles que tinham abandonado. Esse basta é quando alguém ferido resolve não ferir mais. É quando o ciclo de destruição da maldade é interrompido pela graça. Eu fui ferido, mas eu escolho e eu resolvo não ferir mais. E quando alguém ferido resolve não ferir mais e resolve responder com graça, meus irmãos, eis o reino. Eis o reino de Deus. Pessoas feridas aprenderam a oferecer perdão. Pessoas feridas aprenderam a não ferir porque foram feridas, mas a cuidar mesmo que não tenham sido cuidadas. Jesus foi ferido e na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles discípulos não estavam ao pé da cruz para ouvir a expressão do Cristo ferido, derramando graça. Mas quando Jesus entra naquela cena e diz: Pai seja convosco, talvez o que tenha mais impressionado os discípulos e até mesmo Tomé, que nem quer mais pegar em ferida nenhuma. Tomé abre mão, ele diz: eu não quero mais pegar nas feridas, eu não preciso, Deus meu e Senhor meu. Porque Ele só pode ser Deus. E está nos apresentando de fato um caminho de cura, de basta a toda violência. É quando nós pararmos de ferir porque fomos feridos. É isso que destrói um casamento. É isso que destrói uma relação entre pais e filhos. É isso que destrói a nossa sociedade, que está ferindo porque foi ferido. As pessoas estão com ódio porque foram assaltadas, porque foram roubadas. As pessoas estão com ódio porque elas não encontram justiça na terra. E estão querendo resolver a justiça com ódio, com arma e com violência. Nosso mundo é tão injusto, que nós não vamos conseguir resolver a injustiça com justiça. A injustiça está instalada. Nós somos um dos países de maior desigualdade. A injustiça está instalada. E ninguém resolve injustiça com justiça. A gente resolve injustiça com misericórdia. Porque o simplesmente ser justo não vai resolver o problema da injustiça. É preciso derramar graça, é preciso ir além, é preciso parar de ferir. Porque se você for justo, se você feriu, você tem o direito de ferir. Quem foi ferido, quem foi injusto, quem errou, que pague. Essa não é a lógica do reino. A lógica do reino é outra. Não é dar a cada um o que cada um merece, isso é ser justo. Ser justo é dar a cada um o que cada um merece. O reino dá a cada um aquilo que ele não merece. E se nós pegarmos esse nosso Brasil velho partido no meio, ou partido em muitos pedaços, e dermos a cada um o que eles merecem, continuará a mesma coisa. Alguém precisa estar disposto a dar àqueles que não merecem o que eles não merecem. Só temos uma arma, o amor. E não tenha medo de acreditar no amor. Tomás Halick diz: não devemos ter medo de acreditar no amor. Nem mesmo quando, segundo todos os critérios do mundo,
ele estiver perdendo. Você tem dúvida de que o amor está perdendo? Analise a nossa situação. O amor está vencendo? Ou a sensação de que ele está perdendo? Tenhamos a coragem de responder à sabedoria deste mundo com a loucura da cruz. Este mundo tem uma sabedoria e a sabedoria do reino é outra. Este mundo tem uma sabedoria e tem uma lógica. A lógica do reino é outra. Jesus mostrou que o reino se faz com um basta. É quando alguém que foi ferido resolve não ferir mais. E resolve dar ao outro aquilo que ele não merece. Nós começamos a mudar o mundo. 1 João 4,16 diz: assim conhecemos o amor de que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Destaquei esse trechinho. E nós confiamos nesse amor. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele não falha. Viver o reino significa receber uma face e dar a outra. Viver o reino significa dar a alguém, não o justo, mas dar a ele o além do justo. Usando como nossa arma o amor. E por último, meus irmãos, ao contrário dos essênios, Jesus mostrou que o reino é feito se aproximando. Os essênios foram para o deserto. Disse assim, que se exploda isso daí. A gente vai se purificar para esperar o Messias. A igreja tem essas facetas. A igreja tem a faceta dos saduceus, que por hora está dando a mão com o poder das trevas, poder político, poder do dinheiro, para implementar o seu reino triunfal. A igreja, por vezes, está assumindo o papel dos fariseus, de mão fechada, se purificando, dizendo: Senhor, abençoa o nosso Brasil, cuida do nosso país, sei com as pessoas que sofrem, com os olhos fechados. Sem olhar para as multidões e ter compaixão delas, como Jesus teve, porque são como ovelhas que não têm pastor. Às vezes estamos como Zelote, um discurso de violência, de raiva, querendo dar justiça e ser justo com todo mundo. Mas a arma do reino é o amor. E por vezes estamos como os essênios, querendo ficar distante de tudo isso, esperando que tudo se exploda e que Jesus volte. E que a gente vai viver o reino lá no céu. Quando Jesus nos ensinou: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Nossa missão é trazer o céu, é mais trazer o céu para a terra. Na oração do Pai Nosso é trazer o céu para a terra. Não é levar a terra para o céu. Faz parte também do Evangelho levar a terra para o céu. Mas na nossa missão aqui na terra, temos a missão de trazer o céu para a terra. E ao contrário dos essênios, Jesus mostrou um reino que é feito se aproximando das pessoas que sofrem, tocando as feridas, sendo tocado por elas e se deixando ferir. Certa ocasião, meus irmãos, um perito da lei chegou para Jesus. Um cara muito conhecedor da lei. E perguntou para ele: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é que Jesus responde? Jesus diz: o que é que está escrito na lei? Como é que você a lê? O perito respondeu muito corretamente: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e ame ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde o quê? Você respondeu corretamente, perito da lei. Faça isso e você viverá. A Bíblia diz que esse perito, querendo justificar-se diante de um mandamento tão pleno do amor, ele pergunta: Jesus, quem é o meu próximo?
Amarás a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Beleza, mas quem é o meu próximo? Jesus disse que ele estava querendo se justificar. Quando a gente diz que você deve amar o seu próximo, você pergunta, mas quem é o meu próximo? Meu próximo é minha esposa? É meu marido? É meus filhos? Quem é o meu próximo? Ele estava meio que dizendo assim, me diz, como um bom fariseu, um bom perito da lei, como que eu cumpro essa lei? Quem é o meu próximo que eu tenho que amar? É quem está a quantos quilômetros, no diâmetro, num raio, de quantos quilômetros de mim? Quem é que eu tenho que amar? Me mostra para eu cumprir a lei. Jesus responde a pergunta dele? Não. Jesus conta uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. E eu queria soltar um vídeo para vocês agora que vocês já conhecem, que conta essa parábola. E depois eu vou voltar aqui para fazer o fechamento dessa palavra. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olhe para mim, vai. Deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. E aí Jesus conta essa parábola, que nós conhecemos, que já ouvimos. O homem estava caído. Passou o pastor, ocupado. Passou o ministro de música, o músico que vinha para a igreja tocar, apressado.
E aí passa um bom samaritano. Para, cuida, toca as feridas. Se deixa tocar, ele se atrasa. Ele perde dinheiro com isso. E depois que Jesus conta essa história, ele volta para aquele perito da lei e pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual desses 3? Interessante que o bom samaritano não era um zelote, não era um fariseu, não era um saduceu, não era um essênio. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito responde, porque era muito óbvio: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Qual era a pergunta do perito? Quem é o meu próximo? Jesus responde essa pergunta? Não. Ele mostra quem foi que se tornou o próximo. Ele não responde a pergunta, porque a questão não é quem é o meu próximo, mas quem de fato tem se aproximado. Quem de fato tem prejudicado o seu caminho para se aproximar, para estar junto. Quem tem de fato interrompido sua caminhada. Meus irmãos, viver, tocar as feridas, não é revolucionar Fortaleza, mas é andar no seu dia a dia com os olhos abertos, com a devoção de olhos abertos, para quando o ferido passar no teu caminho, estiver no teu caminho, você não passe ao largo. Que você seja aquele que vai parar, que você vai se tornar próximo da tua esposa, próximo do teu marido, próximo do teu filho que sofre, próximo das pessoas da tua casa, do teu trabalho, daqueles que estão na rua, não importa. São feridas diferentes. E o que Jesus diz é: torna-te próximo. Para de ficar de mãos dadas, de mãos juntas, de mãos armadas e de mãos distantes. E estende as tuas mãos, usando a única arma que o meu reino tem, que é a arma do amor. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a vivermos o que Deus tem para nós. Acompanhe essa música que fala do desafio que temos de viver o amor.